Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Lara Dalvieira é artista da cena e arquiteta. Doutoranda no IA Unicamp. Mestre em artes cênicas pelo IARTE UFU. Especialização em dança na SNDO de Amsterdã, Holanda. Olá a todas, a todos, a todes. Estamos aqui em mais um episódio do podcast do CPECA. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho o prazer de receber hoje a artista e pesquisadora Lara Dalvieira. Lara, eu estou muito feliz, é uma honra estar aqui para te entrevistar. E eu vou começar com uma pergunta que é a pergunta que a gente faz para todo mundo e que a gente quer saber. Quem é você, Lara? Quem sou eu? Sou atualmente uma mulher de 52 anos, com 12 bichos dentro de casa, tenho uma relação com a natureza muito forte desde pequena. Eu nasci no interior de São Paulo e meus avós tinham uma área rural, né, herdada dos meus tataravós, e eu sempre estava lá, nesse espaço selvagem, nesse espaço afetivo, nesse espaço ancestral. E eu fui desenvolvendo desde muito nova uma relação com a natureza, de respeito aos animais, de respeito à natureza, de um olhar muito jovem, assim. Eu tinha essa conexão vindo dos meus avós, vindo das minhas tias-avós que mexiam com ervas, e tudo isso foi me formando, assim. E depois eu já fazia dança, comecei a fazer aula de dança, piano. Depois eu fui fazer arquitetura. Entrei na USP de São Carlos, num curso extremamente revolucionário, um curso que tinha as percepções sensoriais do espaço e o homem no espaço. Isso acabou me interessando muito. Naquela época eu fiz a tese de graduação, foi sobre um espaço cênico dentro da natureza. Então eu fazia passarelas em cima das árvores para as pessoas sentirem os cheiros, passava por vários ambientes naturais. E desde essa época eu já tinha esse interesse, né, em estar pesquisando isso. Então é uma Lara que gosta dos animais, da natureza. E aí, numa formação em dança, eu tive contato com os mestres de Butô, em 95, que também acabou me atravessando muito, que eles trazem, né, esse conceito "sou natureza". A Lígia Clark também fala minha casa, né, meu corpo. Então, desde aí comecei a me formar enquanto uma artista, pesquisadora, e fui fazer uma especialização fora do país, como criador-intérprete, e a partir daí as temáticas também dos meus trabalhos de criações vinham desse olhar com a natureza, vinha esse olhar que eu fazia meus procedimentos do corpo cênico na natureza. Eu tenho uma baixa visão, né, 60 graus, de um olho, ceratocone, miopia, estigmatismo. E eu acabei fazendo os meus treinos, né, minhas percepções, para aguçar todos os sentidos do corpo. E eu acabei levando isso para o mestrado, que é sobre um espetáculo, chamava Exílio do Olhar, que chama, né? E eu chamei Memórias de um Corpo com Exílio do Olhar, que era uma reflexão sobre a pessoa com baixa visão, com as suas experiências,
tanto no espaço natural quanto no espaço cênico. Então, foi uma reflexão, e agora eu estou fazendo doutorado na Unicamp, com orientação do Eduardo Okamoto, e é um instituto de artes que mistura dança, teatro e performance. Então isso me interessa muito, porque... E é isso, eu estou fazendo sobre um espaço específico, natural. E quem te orientou no seu mestrado? Quem me orientou no mestrado foi a Maria Lúcia Leal, na Universidade Federal de Uberlândia, que eu tive o prazer de trabalhar essa pesquisa sobre a orientação da Mara. Ela vem da performance, desse lugar que me abriu caminhos interessantes. Então, toda a minha admiração pela Mara. É muito interessante a tua trajetória, Lara. Eu queria voltar um pouco e perguntar um pouquinho. Sua primeira formação foi arquitetura, né? Foi. E como é que você vê esse processo de ter feito arquitetura e como é que isso influencia na sua trajetória como artista depois? Quer dizer, você vê uma ligação entre essas coisas? Você falou um pouquinho. Muito forte, muito forte. Eu comecei a fazer aula de balé aos 9 anos de idade. Faço balé clássico e depois afro, jazz, o que tinha na época. Isso eu estou falando da década de 80, 70, 80. Só que quando eu entro na arquitetura, a arquitetura é um lugar multidisciplinar. Tem trabalho de linguagem, a questão do olhar e o espaço. E eu tive uma orientação do Jorge Caron, que era consultor de teatro. Então a gente estudava muito as relações diferentes de espacialidades cênicas, de como você brinca com isso. Tanto como o espectador está dentro de um espaço de uma caixa preta, o espectador está na rua, como é que o espectador... como é que você escuta o espaço? O que você escuta do espaço? O que você observa desse espaço? E esse espaço não é só esse espaço externo, porque você tem uma relação de relação do seu espaço, digamos, interno, que a gente é permeável por essa relação da pele. Então, o que sempre me chamou muita atenção em toda essa trajetória é que a arquitetura, você projeta algo para ser construído, e quando eu venho do teatro e da dança, era uma outra maneira. E eu carreguei comigo essa formação, que é uma formação muito forte, né, dos 18 aos 23 anos, e muito intensa, eu carrego para o meu processo de criação. Então, os meus procedimentos para a criação de um espetáculo partem de uma escuta do espaço. Então, e depois, como é que eu quero estabelecer um espaço com o espectador? Então, tem toda uma reflexão sobre da arquitetura nesse lugar da criação. E aí, um tempo depois, você vai para o mestrado e agora para o doutorado. E aí, como é que foi esse processo decisório de entender, bom, vou voltar para a universidade, mas agora eu vou focar em artes, vou focar no meu trabalho artístico, na minha criação. Como é que foi isso, assim? Antes do mestrado, eu ganhei uma bolsa da PArtes CAPES, que é uma bolsa para jovens fazer especialização fora do país. Então, em 99, eu ganhei essa bolsa da PArtes CAPES para ir para Amsterdã, onde eu tive uma orientação da Kate Duck, que é uma improvisadora. Então, entre a graduação e o mestrado, eu tive a especialização de 2 anos, onde era criação intérprete. Então, eu criei o Percurso das Águas, que era uma instalação cênica com performer. Então, eu criei um espaço intimista que as pessoas passavam por percepções sensoriais quebrando vidros. Depois elas entravam num espaço construído para sensações. Eu trabalhava com vidro quebrado da água, que era o som da água do corpo naquele vidro, com pedras. Então, eu tinha já na especialização
uma pesquisa entre espaço, dança, performance e a questão da arquitetura no espaço natural, que era em homenagem às águas da Mata Atlântica, da Serra da Boicânia, onde eu fazia experimentações desde a arquitetura. Então, na especialização, eu alinhava para chegar no mestrado. E aí, o mestrado, quando eu caio na performance, eu percebo que os meus procedimentos, que eu achava que era de dança, que eram meio estranhos para o povo da dança, porque eu levava em imersões, eu fazia imersões, era muito parecido com a da performance. Então eu fui meio cruzando esses lugares, que para mim era num lugar só. Assim, ele era uma experimentação de linguagens que para mim fazia muito sentido. Que a arquitetura, para mim, a espacialidade sempre teve na dança. Que a gente sempre estudou espaço na dança. Então, a arquitetura, ela só me deu uma possibilidade de abrir outras janelas, assim. Você falou que no seu mestrado, você fala um pouco sobre a sua baixa visão. Você pode contar pra gente como é que foi um pouquinho essa pesquisa, esse processo? 2011, eu fiz o exílio do olhar, que era eu estava com uma deficiência visual já de 60 graus e na época não tinha essa lente que eu uso hoje, de alta tecnologia, então minhas lentes caiu muito em cena e eu comecei a querer fazer uma performance que eu fosse para a cena, que ela fosse meu lugar de risco na cena, meu lugar de experiência, de estar sem a visão focada, que era uma visão bem diluída, um pouco Monet, assim, bem... E aí eu crio o Exílio do Olhar. Em 2015, eu sinto a necessidade de refletir sobre essa experiência, desse processo de criação, que me levou exatamente nessas imersões que eu fazia na natureza. Quando eu via um caiçara andando no escuro, numa área selvagem, que tem cobra, que você não anda de carro, numa cabana, e que andava ali sem enxergar, sem lanterna, eu falei, eu quero também. Então, a partir daí, eu comecei a decorar exatamente com os pés, pelo cheiro, pelo som, um lugar. Eu pesquisei esse lugar por 20 anos. Uau. Ele começa na arquitetura em 1990 e eu vou fazer o mestrado, essa reflexão, em 2015. Tem um tempo aí. Só que aí eu vou fazer muito mais consciente, de sabendo que eu precisava decorar aquele lugar para andar sem enxergar. Então, o mestrado, ele é uma reflexão do processo de criação do Exílio do Olhar, que tinha a ver com o vento. Então, eu me colocava em lugares de ventania, como o Cabo Polônio, no Uruguai, como lugares que nunca param de ventar, para dançar com o vento. E tinha, ao mesmo tempo, essa formação desse corpo que ele pisa no chão. Ele se localiza pelo tátil do chão e por todas as outras percepções e não pelo olhar. Porque era essa maneira que eu tinha que estar na cena. Eu tirava a lente em cena e aí eu ia me colocar nesse lugar de risco, com poemas do Pablo Neruda, que tem a ver com exílios, e são os exílios, mas que era um exílio do olhar. Então, o mestrado foi uma reflexão de como que eu chegava com esses procedimentos, né, do corpo cênico, para estar em cena sem as minhas lentes visuais, minhas lentes de contato. E como que isso te conduz agora para o doutorado? Quer dizer, é uma continuação dessa pesquisa ou você caminhou para um outro lado? Como é que foi isso? Pois é, no doutorado, eu entro no doutorado da Unicamp com uma pesquisa que seria a continuidade que eu desenvolver
esses procedimentos de percepções sensoriais com cegos. Só que exatamente quando entra a pandemia. E foi quando eu mudo para uma zona rural dos meus tataravós, que é um espaço também que eu conheço desde 1969, que eu decoro também esse espaço desde essa época, e que é um espaço que tem área de preservação permanente, e que tem água, e que tem um espaço selvagem que me interessava muito. Só que eu mudo na pandemia com meus bichos para lá, só que eu percebo que aquele espaço era meu objeto agora de pesquisa. Então, é um espaço rural, então que ele seria o procedimento do corpo para outros corpos, seria o foco, seria desenvolver em outros corpos cegos esses procedimentos, mas aí eu mudo completamente na pandemia para entender que eu estava numa zona rural precisando de ser defendida. O caseiro antigo canalizou uma cachoeira, a usina de cana que tem o arrendamento da terra tinha cortado um fluxo, feito área, algo que não podia. A nova pessoa que estava lá quase seca a nascente. Eu falei, então eu vou ficar. É uma questão de ativismo, eu estou olhando para um espaço de área de preservação permanente do Cerrado, que tem... a região já é considerada deserto do estado de São Paulo, todas as nascentes morrendo, existe agora os furacões de terra, as tempestades de terra que ficaram famosas, ali é a área. É uma área que, se os fazendeiros, as pessoas que mantêm, não se preocuparem com as poucas raras nascentes e as áreas de preservação permanente do Cerrado, não vai ter água em 10 anos ali, acredito. Então, o meu foco virou um site específico, quer dizer, eu estou estudando um espaço do Cerrado, que é a área de preservação permanente da fazenda Monte Alegre, do município de Buritizal, área desértica do estado de São Paulo, invadida pela usina de cana, com uma mentalidade ignorante dos pecuaristas e ruralistas que não defendem as áreas de preservação, e uma falta da usina de cana que está em toda a área de dialogar com a sustentabilidade. Então, o doutorado, nesse momento, é um ato político, ativista, que eu estou fazendo imersões numa área de uma lagoa e já estou levando pessoas para residências artísticas lá, nessa área rural, para sensibilizar o corpo no espaço selvagem, afetivo e ancestral das águas de uma lagoa. É muito legal que você contando, né, a sua história, acontecem coisas no meio do caminho que vão construindo outros caminhos para a pesquisa, mas é interessante ver que você volta e está sempre nessa questão do espaço, né, dessa percepção do espaço novamente, né, então você conta isso, tem muita relação com o espaço que você foi viver, enfim, isso é muito, muito legal. Eu queria te perguntar se tem algum fato curioso, alguma coisa divertida que aconteceu no processo aí da tua pesquisa, ou do mestrado, ou agora do doutorado, que você queira compartilhar. Bom, do mestrado eu conto isso, né, que eu era muito aventureira na juventude, e no curso de arquitetura eu explorava os espaços selvagens, e eu tinha amigos profissionais, engenheiros, que faziam rapel. E a gente foi para uma grande cachoeira de 30 metros, descer. Eu não tinha levado um equipamento, né, tipo de capacete, especiais da lente. E eu fico de pendurada a uns 20 metros dentro de uma cachoeira. E caíram as minhas lentes, porque a água levou e eu fiquei com meus 40 graus.
meio de bambolê, né? Porque a água, eu tava numa negativa, que a negativa é quando você não põe mais o pé na pedra. E com a água caindo, eu era jogada como um bambolê. Eu falo que eu fazia 1000 abdominais em segundos, que era os mosquetões. Na época, a gente segurava ainda com o braço para não despencar, né, das cachoeiras. Então eu tive que segurar por muito tempo, alguém identificar, subir, escalar a grande montanha para botar um novo rapel para saber o que acontecia que eu não descia. Isso levou algumas horas. E eu, graças a Deus, na época eu tinha um braço forte e eu não me despenquei lá de cima, então tá tudo ok. Então existe esse lugar da área selvagem que você necessita da visão, que foi exatamente a nossa sobrevivência humana. Eu estudando um pouco a sobrevivência humana no planeta, a visão foi fundamental para o homem sobreviver no planeta. Então, quando você tira a visão num espaço selvagem, é difícil. E eu tive, com a mesma situação, vivendo na zona rural, eu tive jararaca dentro de casa. Né? Então, eu fui salva por uma percepção que meu gato branco, eu estava sem minhas lentes, porque eu estava dentro da minha casa. Minha gata fez um movimento que ela era branca em contraste com o chão escuro. Então, eu vi que ia acontecer alguma coisa. Eu achei que era um morcego pelo som, mas depois que eu fui ver a lente, eu tinha uma jararaca dentro de casa. E aí eu chamei a polícia ambiental. Então, assim, eu tinha situações... Quando você está num espaço selvagem, eu tenho várias, de estar andando, de ficar sem lanterna nesses espaços selvagens, num lugar que eu conhecia, e voltar de 4, tipo, da madrugada, e a lanterna acabar, e você ainda bem conhecer a trilha, e você voltar mesmo com a lente, mas no escuro, tateando de 4 para você chegar numa cabana sem luz elétrica. Então, quando você está num espaço selvagem, você pede licença para entrar, você agradece para sair. Eu acho que isso é uma relação de escuta com a natureza, que o homem... Eu acho que a gente tem essas naturezas, esses riscos internos. Eu relaciono muito esse espaço natural com esse corpo que a gente tem. Porque a gente tem as nossas jararacas internas, a gente tem as nossas faltas de visões internas do nosso corpo, do nosso psíquico. A gente é formado por fluidos, química. Então, quando eu vejo que a gente é da mesma substância que as rochas, os minerais, a água, eu sinto que eu sou natureza. Então, esses digamos assim, esses episódios que tiveram nas minhas imersões, eles me fazem refletir muito o porquê eu quero estar viva, e essa minha relação agora com a lagoa, que é de vida e morte, que é o espaço natural, é isso. É sempre vida e morte. É a relação da vida com a arte e a relação da vida com a morte no espaço natural, porque esse é o ciclo da vida. Lara, como você vê essa relação entre a pesquisa acadêmica e o seu fazer artístico e pedagógico? Como é que essas coisas... Você já falou um pouco sobre isso, mas como você vê essas coisas imbricadas depois de todo esse processo, depois de ter vivido tudo isso? Nossa, é uma ótima pergunta. Na minha qualificação, a Ana Terra, que foi da minha banca, me perguntou, porque ela me conhecia como artista, e depois de muito tempo, eu fui fazer mestrado. Ela me perguntou, por que a artista está na universidade? Uau, né? Vem de um lugar de curiosidade e reflexão. Chegou no momento que eu criava, mas eu não tinha tempo para refletir sobre essas criações. Eu participava de projetos de outras pessoas, que eu via que elas tinham uma reflexão um pouco mais aguçada do que eu parava para refletir sobre as minhas criações.
Então foi um momento que tinha tanto de me tirar do meu lugar confortável, de me jogar num lugar do acadêmico, mas que também que eu pudesse entender quem que era a Lara, quem que era a Lara pesquisadora e quem que era a Lara artista que refletia sobre algo. Foi um momento muito importante de reflexão, então de tirar do meu lugar de conforto, de desestabilizar, de chegar na universidade e desestabilizar, que é, não, eu vou entender o que é isso, agora nunca deixar de ser o quem eu sou. Por quê? Eu não sou uma acadêmica teórica que lê e faz vários. Eu tinha que saber o meu tamanho e quem eu era. Então eu entrei na universidade, ainda bem, numa época que os artistas estão sendo bem acolhidos e que essa experiência pode ser refletida e pode reverberar e contaminar outros. É mais isso. Agora nós vamos abrir as perguntas do pessoal que está acompanhando pelo Meet. Olá, Lara, tudo bom? Eu queria saber mais um pouco sobre como foi a sua especialização, mas o processo de saída do Brasil para ir para lá estudar, como que surgiu essa ideia, como que foi a viagem, como que foi chegar lá, como que foi recepcionada, como que você escolheu a pessoa que você queria estudar. Porque eu tenho muito interesse em fazer isso também, tenho curiosidade. Então, Aqua, obrigada pela presença. É o seguinte, eu estava dançando muito em São Paulo para várias coreógrafas de dança-teatro em São Paulo. Entre elas, Ruth Rachu, Célia Gouveia, Suzana Emaúchi, Lívia Trachtenberg, Helena Bastos, Vera... Enfim, eu tinha... E, ao mesmo tempo, eu sabia dessa bolsa da CAPES para especialização em arte no exterior, que você tinha que passar por uma seleção. Então, eu vinha de uma vontade já de sair do país. E eu também tinha uma característica, né? Eu já estava com 28 anos, 29 anos, e o prazo da bolsa era 30 anos. Então, eu prestei... Né? Foi uma seleção difícil, porque é uma bolsa por ano no país. Eu tive cartas, né, de recomendação, e a SNDO era uma faculdade que trabalhava como criação intérprete, que essa já era a minha ideia de fazer as minhas criações e tal. Então, foi muito por uma questão assim, era o meu perfil, a SNDO, a orientadora eu não escolhi, ela que me escolheu, que foi a Kate Duck, que é uma americana, que está em Amsterdã há muitos anos, é uma improvisadora, ela é da área de improvisação. Então, eu fui para essa especialização em Amsterdã já no inverno. Foi muito difícil no começo, porque eu lia inglês, mas eu não falava muito bem, e era tudo muito intenso. Amsterdã, um clima muito frio, então no começo eu tive que me adaptar. Até comecei a fazer capoeira, muito sério em Amsterdã, para poder achar minha brasilidade. E eu comecei a entender que eu era brasileira, que eu tomava caipirinha de vez em quando, mas que a capoeira me conectava. Então, ao mesmo tempo que eu tinha aula de dramaturgia, criação, improvisação, com professores maravilhosos, como David Zambrano, mesmo a Kate Duck, vários portas se abrindo, vendo muito espetáculo. Então, eu acho que você estando na Europa, ao mesmo tempo, eu tinha uma estrutura muito forte para criar meus espetáculos. Eu tinha salas de dança com todo equipamento, de luz, som, piano de cauda, mas ao mesmo tempo também eu estava num momento muito intenso de viver uma outra cultura, comer outra comida, viver de um frio. Então eu fui me adaptando a ela e no final
no segundo ano de especialização eu pude curtir mais. Digamos que o primeiro foi uma adaptação em climas, porque nessa época também eu vou te dizer, 99, não tinha internet, assim, tava abrindo o Zip Mail. Então quando a gente ia para fora, a gente ficava isolada de verdade, né? A gente não tinha essa conexão com o Brasil quando você viaja e tudo. Então foi um mergulho na cultura holandesa. Mas foi muito legal porque eu também participei de um grupo de teatro de rua, de acróbatas, que eu fazia o chão. E com isso era um grupo de performers que faziam circo, né? E eles precisavam de uma bailarina para fazer o chão. E com isso eu viajei por vários espetáculos da Alemanha, Bélgica, Holanda, que é o Limburg Festival, que é o No Meio da Natureza. Então com isso também eu pude começar a participar dos festivais europeus, que para mim foi bem legal, assim, foi bem bacana. Então me abriu bastante minha mentalidade, assim, para tudo. Temos mais perguntas? Obrigada, Aqua. Obrigado. Bom, então eu agradeço demais a presença da Lara aqui. Foi um episódio riquíssimo, foi muito bom te ouvir, Lara. Agradeço também a presença de todo mundo que está acompanhando pela internet e vamos ao próximo. Obrigada, Ju, obrigada a todos aí pela presença e acompanhem os outros pesquisadores do CEPECA. Conheça mais sobre nós, o CEPECA, no Instagram, @CEPECA2019. Até mais!